Bom dia, eu queria agradecer o convite em nome da diretoria, do governo, do Meloni, do Shirley. Eu queria agradecer pela aula, porque acho que a melhor aula, assim, deixa parte, a melhor aula, o melhor tema para se falar é esse, porque é um tema muito controverso e cada um faz de um jeito diferente. E principalmente quando a pessoa é residente, que vê milhões de pessoas fazendo milhares de jeitos diferentes, você acaba sem ter uma noção para você criar a sua rotina, a sua raquianestesia adequada para determinado paciente. Bom, eu sou speaker da MSD, eu falo sobre o Pigeon, não vou ter nenhum interesse específico para o tema da aula. Então, opioides e lipofílicos, que eu vou citar muita literatura, vou procurar revisões sistemáticas, para a gente poder embasar melhor nossas decisões. Essa revisão sistemática publicada no PEN 2012, que fala do fentanil e da morfina, principalmente eu vou falar da morfina, ele fala que o fentanil nessa dosagem aumentou a analgesia pós-operatória, mas um ganho de apenas 2 horas, uma chance de um número necessário para dano, para prurido de 3, ou seja, a cada 3 pacientes um vai ter prurido com o uso do fentanil. Retenção urinária, que era uma dúvida que até eu tinha em relação ao fentanil, nessa revisão sistemática não mostrou aumento de retenção urinária com o fentanil, certo? E depressão respiratória não foi significativa com o uso nessas dosagens, porém não se achou nenhum efeito dose-resposta. A gente não conseguiu traçar uma linha, enquanto maior dose, maior alguma dessas complicações. Aqui é o quadro de Forrest, para quem não está habituado a ver revisão sistemática, quando esse diamantezinho aqui ele bate na linha de significância, o resultado não é significativo. Como ela está acima, que ela favorece o tratamento. Então, foi aquilo que eu falei, eu vou citar várias vezes esse quadro, por isso que eu já estou explicando aqui, esse tipo de gráfico. Então, um ganho de mais ou menos 2 horas de analgesia pós-operatória com fentanil. Aqui, como sulfentanil, uma outra revisão sistemática, houve também um ganho de analgesia pós-operatória mais ou menos no mesmo tempo do fentanil, um aumento de prurido mais significativo até do que o fentanil. Aqui a gente viu um risco relativo de... tirei aqui para diminuir a aula. Mas era em torno de 3, e o risco relativo aqui do sulfentanil, de 7, ou seja, quase o dobro do fentanil. Mas uma coisa bem interessante sobre o sulfentanil é que a gente tem esse conceito enraizado e a gente aprende intuitivamente quem usa o opioide lipofílico na raquianestesia, o termo, ele não cita esse termo, obviamente, é aquele termo que a gente fala, porque fica mais consistente com o fentanil ou o sulfentanil. Na verdade, o que ele achou? Ele achou que a chance do paciente de ter dor intensa durante a cirurgia, ou seja, uma falha parcial, quando o obstetra foi passar a compressa lá em cima e a paciente reclama, certo? Houve um benefício nisso, né? Aqui, então, a chance do paciente ter essa dor durante a cirurgia foi menor com a utilização do sulfentanil, certo? Também houve aumento do tempo para o primeiro resgate. Então, o fentanil são esses benefícios, a morfina. A grande maioria das pessoas usa morfina na raquianestesia. E existe uma dosagem mais ou menos padronizada, principalmente em cirurgias que são mais padronizadas, como a cesariana. Essa meta-análise que eu citei do fentanil, ele buscou trabalhos com cirurgias que não cesariana. E eles viram que tinha dose de 50 microgramas até 2.000 microgramas, um range muito grande, né? Uma margem muito grande de dose de morfina, e houve um benefício. Houve um ganho de analgesia de pós-operatório em torno de 500 minutos, com diminuição de consumo de opioides, diminuição significativa da dor até as 12 horas, bem significativo, certo? Aumento de náuseas e vômitos e prurido, de conhecimento geral. Aqui a gente tem um número mais matemático, a cada 10 pacientes um vai ter náusea e vômito, então a nossa profilaxia tem que mudar quando a gente usa morfina intratecal. E o prurido, que ainda é um tema para muito debate, eu não vou citar muito, assim, como a gente vai trabalhar com isso, mas é bem significativo o aumento. E, diferentemente do fentanil, também de conhecimento geral, mas aqui, matematicamente falando, a retenção urinária foi maior com o uso de morfina. Em torno de 6 pacientes, a cada 6 pacientes, um apresenta retenção urinária. Em relação à depressão respiratória. O problema da gente avaliar a depressão respiratória na morfina intratecal é a variação de dosagem e a variação de definição.
Via de regra, quem vê sobre complicações pulmonares, de uma forma geral, é muito difícil esses trabalhos, porque a padronização desses conceitos é muito ruim. O que é depressão respiratória? Alguns trabalhos trazem só uma bradipneia, com redução abaixo de 10 incursões respiratórias por minuto. Outros trabalhos citam a saturação, uma redução da saturação de até 85. Então, é muito variável, mas existe aumento, sim, da chance de depressão respiratória com o uso da morfina intratecal. E curva dose-resposta para esses efeitos adversos não foi encontrada mais uma vez. Aqui é o gráfico de forma mais uma vez, então mostrando significativamente o aumento da analgesia pós-operatória com um ganho de 500 minutos. Aqui o ganho, como eu falei anteriormente, até 12 horas era significativa a redução de dor no pós-operatório, certo? Bom, essa é uma outra meta-análise, e essa é bem interessante, bem passível de a gente colocar na nossa prática clínica. Ele comparou dose baixa, eu até troquei, que na realidade é dose baixa e aqui dose alta, obviamente, certo? Dose baixa ele considerou de 50 a 100 microgramas de morfina intratecal e dose alta de 100 a 250 em cirurgia cesariana. Vale a pena eu usar doses mais altas de morfina intratecal na cesariana? Foi o que ele tentou responder. O que é que ele teve de ganho em doses mais altas? Um aumento de 4 horas na analgesia pós-operatória. Particularmente, eu acho um ganho muito pequeno, certo? E os outros outcomes, os outros resultados, consumo de morfina, escala de dor na 12ª hora e Apgar foram semelhantes. E aí, como é que eu vou decidir? Eu vou pesar entre esse benefício 24 horas e o risco de náusea e vômitos aumentado quando eu comparei dose alta com dose baixa, o aumento do prurido e, em relação à depressão respiratória, não foi achado dado suficiente. Então, aqui a gente tem o gráfico de Forte mais uma vez. O primeiro resgate, você teve aumento sim, significativo. A gente tem que ter muito cautela ao dizer que teve significância estatística, porque teve significância estatística, 4 horas e meia. Porém, do ponto de vista clínico, do ponto de vista prático, qual o benefício de ganho dessas 3 horas com o aumento daqueles outros problemas do prurito, náusea e vômitos e do possível depressão respiratória? O anestesista vai ter que responder. E ainda tem mais, o consumo de morfina em 24 horas, que também é uma medida de analgesia pós-operatória, foi semelhante nos dois grupos. Então, a resposta, provavelmente, não tem benefício em você usar doses maiores na raquianestesia de morfina. Bom, eu vou falar agora de 2 meta-análises de morfina em outros tipos de cirurgia e também sem anestésico local. Germano, vale a pena injetar morfina intratecal mesmo sem o anestésico local, para analgesia pós-operatória? Essa aqui foi avaliação de cirurgias cardiotorácicas, abdominais e de coluna. Certo? As doses também bem diferentes, as dosagens dos trabalhos, e houve sim um resultado positivo em relação à redução de dor, à redução do consumo de opioide, porém, com aumento do prurido e aumento da depressão respiratória, corroborando aquele outro trabalho que eu citei anteriormente. Mais uma vez, não foi possível avaliar uma curva dose-resposta. Aqui, mais uma vez, o gráficozinho forte parecido, é um pouco diferente esse, mas assim, cirurgias cardíacas e abdominais. Olha o benefício da morfina intratecal nas cirurgias abdominais. Você consegue uma redução bem significativa. Quanto mais longe da linhazinha, mais significativo é. Então, na cirurgia abdominal, certo? O benefício é bem significativo. E aqui também com relação à intensidade de dor, inclusive chegando até as 24 horas, diferente daquela outra meta-análise, chegou até as 12 horas. Que é o que a gente fala que o paciente normalmente vai dar uma analgesia, pelo menos razoável, até as primeiras 24 horas. Essa outra meta-análise, falando de cirurgia de coluna, que particularmente é um tipo de cirurgia que eu faço, e eu tenho o hábito e a rotina de fazer morfina intratecal, principalmente quando eu não posso fazer o bloqueio com anestésico, peridural com anestésico, por causa da monitorização do potencial evocado. Eu tive um benefício aqui, mais uma vez, doses bem variadas. Houve uma redução do consumo de opioide em 24 horas, redução da dor e, mais uma vez, esperado, um aumento do prurido. Mas aí no pré-operatório, como o Governo falou, quando eu converso com o paciente no pré-operatório, eu já aviso que vai ter a chance desse prurido e que é entre trocar o prurido pela dor, 100% dos pacientes preferem prurido, certo? Depressão respiratória, mais uma vez, foi difícil de analisar pela ausência de dados e, incrivelmente, nos vômitos não teve diferença. Aqui, então, um gráfico de Forte, mostrando uma redução no consumo de morfina no pós-operatório
e uma redução no score de dor no pós-operatório, falando para mim que eu devo, sim, usar a morfina intratecal em cirurgia de coluna. Esse é um trabalho que eu até ia tirar para encurtar a aula, mas eu tirei outros porque eu achei mais importante, e eu que sou um defensor do bloqueio de nervo periférico, eu fiquei abismado com o resultado dessa meta-análise, apesar de ter uma qualidade limitada dos estudos, e para quem já está acostumado a ler meta-análise, tem uma heterogeneidade muito grande, ou seja, os trabalhos eram muito diferentes quando comparados em si. Olha o que ele chegou. Que consumo de morfina intratecal, comparando bloqueio de nervo femoral com morfina intratecal em cirurgias de artroplastias de joelho, a morfina ganhou no bloqueio de nervo femoral. Mas, com todas essas considerações, eu ainda continuo fazendo meu bloqueiozinho, mas cena dos próximos capítulos, pode fazer os dois. Não tem trabalho, eu procurei um trabalho comparando. Uma técnica isolada, outra técnica isolada e fazer os dois, eu não achei. Mas é cena dos próximos capítulos, tá bom? Obviamente aumentou o prurido. Obviamente aumentou o prurido, a gente já tinha falado disso. Bom, opioides, era isso, acho que deu para ter uma noção. Falar de clonidina, que é uma droga que quando eu comecei a fazer a aula, eu, até falando com o Max, ele não está aqui, um colega, eu falei, Max, falar disso, mas eu não uso, eu tenho certas restrições quanto a essa medicação intratecal. Fui estudar, e aí foi bom que eu aprendi mais coisas ainda, né? Aqui são os mecanismos de ação da morfina, clonidina, e a dose também bem variável, isso inculca muito a cabeça, tanto não só dos residentes. Os próprios anestesistas têm muita dúvida em que dose usar a clonidina, né? Bom, mais uma vez, revisões sistemáticas, meta-análise. Mais de 1.000 pacientes nessa meta-análise, dose bem variável, houve um aumento do bloqueio sensitivo e do bloqueio motor. E uma coisa que a gente aprende, que eu aprendi de orelhada, e me desculpe usar esse termo, mas não consegui definir, era que o problema da clonidina é que aumentava muito o bloqueio motor sem aumentar a analgesia. Eu vi nessa meta-análise aqui que aumentou mais o bloqueio sensitivo do que o bloqueio motor. E se você lembrar daquela meta-análise lá do fentanil e do sulfentanil, semelhante aos opioides lipofílicos. Houve, porém, um aumento significativo da sedação. Tem água? Tem. Por favor, porque senão... bom, então, a revisão sistemática aqui mostrando a significância aqui do aumento do bloqueio sensitivo, porém, mais uma vez, grande heterogeneidade na meta-análise. Muito obrigado. É uma honra, né? Então, mais uma vez, heterogeneidade alta, mais benefício no aumento do bloqueio sensitivo, falando a favor do uso da clonidina, assim como também o bloqueio do bloqueio motor. Bom, mas essa meta-análise aqui de 2017, do ano passado, o autor traz uma demonstração da curva dose-resposta. E ele fala que com doses, da dose baixa, de 15 a 50, para cima de 75, você tem um benefício aqui de 177 do bloqueio sensitivo para 258, um aumento bem significativo do bloqueio sensitivo. E aí é importante a gente ler o trabalho todo, como o Dr. Ibelone e o Dr. Gouveia estavam falando. Aí quando eu fui ler a meta-análise toda, ele mostra aqui, ó, dose baixa, dose intermediária de 50 a 75 e dose alta. Na dose baixa, 176 minutos, na dose alta, 258, porém na intermediária deu menor do que na dose baixa, por causa daquela heterogeneidade que eu falei do trabalho anteriormente. Então, essa curva dose-resposta da morfina ainda... Clonidina, desculpem. Da clonidina ainda tem certa dificuldade de a gente comprovar, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Bom, mais uma meta-análise, agora de 2008, houve, interessante, falando da dose-resposta, né? O aumento do tempo de regressão do bloqueio dose dependente foi o único fator, ou seja, o bloqueio demorava mais a regredir quando eu usava uma dose maior, mas o tempo de resgate do primeiro analgésico e o bloqueio motor não aumentou com o aumento da dosagem da clonidina, certo? E, mais um detalhe, não houve diferença no consumo de morfina em 24 horas. Se configurando uma droga, quando eu comecei a ler, assim, quando eu terminei de ler essas duas meta-análises, está bem parecido com o fentanil. Está bem parecido com o fentanil, com a vantagem de não ter um prurido inerente ao fentanil. Aqui a curva dose-resposta com regressão dos metâmeros, como eu falei, tem uma tendência de maior dose, maior tempo de regressão. Aqui não houve alteração. E aí eu achei esse trabalho que
clareou um pouco a ideia sobre essa curva de dose-resposta em relação à clonidina. Ele fez um trabalho em voluntários, 11 voluntárias, não sei porque ele pegou só mulheres, talvez porque é usado muito em cesariana, e ele fez várias dosagens, de 0 até 88 de clonidina e de 0 até 8,8 de bupivacaína. Certo? Ele achou esse seguinte dado. Uma hora dessa, falando desse gráfico, eu vou explicar para você. Bom, aqui é da bupivacaína, essas doses de bupivacaína, é a laranjinha, e a verdinha é a clonidina, certo? A partir de 25 de clonidina, aqui, ó, começou o paciente a ter redução do limiar de dor ao calor, certo? Ou seja, dose menor que 25, é melhor não fazer, tá bom? E eu não vou entrar no mérito da bupivacaína para a gente não perder tempo, que aí é uma outra discussão. Porém, o efeito simpaticolítico, ou seja, a queda da pressão devido à clonidina, né, a tendência a gerar queda de pressão e hipotensão, não foi significativa, que ele era um gradiente de temperatura perna-pé que não demonstrou na prática o efeito simpaticolítico da clonidina intratecal. Então, doses acima de 25 pelo menos. Bom, pode ser contestado. Vou contestar esse resultado aí. Desculpa. Bom, e aí, a clonidina tem esse efeito semelhante ao opioide e tal, mas será que ela serve como poupador de anestésico no sentido de reduzir a hipotensão perioperatória, né? Intraoperatória? E aí ele fez um trabalho aqui com 12,5, 8 e 10 de bupivacaína associado às doses de clonidina de 50 microgramas. Ele conseguiu o mesmo tempo de duração de analgesia para as doses, aliás, um tempo maior de analgesia com doses menores de bupivacaína e na dose de 8 mg de bupivacaína, menos hipotensão. Ou seja, vale a pena você reduzir um pouquinho a dose do anestésico e colocar clonidina para ter esses benefícios. E aí eu tenho uma dúvida, está muito parecido com fentanil. Clonidina e fentanil. O que é melhor? O que é que tem mais vantagem? Bom, vou citar alguns, para fazer mais rápido. Já tem quanto tempo, doutor Imbeloni? 15, 16. Tá bom. Ainda vai dar tempo. Então, vou citar alguns trials, alguns ensaios, comparando a clonidina com o fentanil. Aqui 50 de clonidina e 25 de fentanil. A clonidina mostrou benefício em relação ao bloqueio sensitivo e o tempo de analgesia, e porém com maior hipotensão. Então, se você vai escolher a clonidina em vez do fentanil, né, você vai ter risco de maior hipotensão. Mais uma vez, um aumento do tempo do bloqueio sensitivo, certo? Com a clonidina, certo? E aqui esse autor até demonstrou um pouquinho de uma curva dose-resposta com o aumento da clonidina. 50 de clonidina, 75 de clonidina, com tempo de analgesia pós-operatória maior para a clonidina 75 microgramas. Mais uma vez, comparando fentanil com clonidina, houve um aumento do tempo de bloqueio sensitivo clonidina versus fentanil, do tempo para a solicitação do primeiro analgésico, clonidina versus fentanil, não sei se está pequeno, mas o tempo para a solicitação do primeiro analgésico foi de 277 minutos para 520 minutos, porém, mais uma vez, um aumento da hipotensão. Então, tem um aumento do ganho de analgesia pós-operatória precoce, porém, com risco de hipotensão. Mais uma vez aqui um outro trabalho, comparando aqui. Aí eu comecei a pensar, aquela história das duas técnicas que você estava falando. Será que vale a pena então adicionar fentanil à clonidina e aí eu teria um ganho, pelo menos somatório? Bom, alguns trabalhos compararam então fentanil, bupivacaína, um grupo de fentanil mais clonidina. A clonidina associada ao fentanil, o tempo de analgesia, o tempo de solicitação do primeiro analgésico pós-operatório foi de 275 para 349. Então, em relação ao fentanil sozinho versus a clonidina com fentanil, a adição de clonidina traz certo benefício segundo esse estudo. E também uma redução da escala visual analógica aqui. Bom, e aí vale a pena então eu associar mais uma vez. Ele já fez o trabalho que era o que eu queria achar, trabalho desse ano já. Então comparou clonidina, fentanil e clonidina com fentanil. Certo? Para saber, vale a pena então adicionar? Vou comparar os dois separadamente e os dois juntos. Bom, para a clonidina, o tempo de duração da analgesia pós-operatória foi 242. Para o fentanil foi até menor do que a clonidina, mas semelhante.
Porém, com a adição das duas medicações intratecais, foi para 407 minutos, mostrando um certo benefício em relação à associação das duas medicações intratecais. Tá bom? Então, clonidina versus fentanil. Os dois têm efeito segmentado, ou seja, não tem efeito supratentorial, né? Tem um aumento da duração do bloqueio e analgesia. O efeito pode ser somatório, ainda precisa de mais estudos, mas 2 trials trazem esse efeito somatório. E lembrar dos efeitos secundários, que é a hipotensão com a adição da clonidina intratecal. Bom, eu falei então, clonidina versus fentanil. Pô, e a morfina que dá aquela analgesia mais prolongada. Vale a pena então eu adicionar a clonidina para melhorar a analgesia da morfina? Deu certo. Bom, vale a pena então adicionar a clonidina à morfina, porque a gente pensa, dá 24 horas de analgesia, não pode adicionar mais nada, colocar só a morfina. Mas lembrar que nas primeiras horas a dor é maior, pode ser que tenha algum benefício. E esse trabalho tentou mostrar isso, comparou esses 6 grupos. 6 morfina, que é uma dose mais ou menos um pouquinho mais que a habitual que o pessoal usa em cesariana, o pessoal normalmente usa 80, 60, 80. Clonidina 150, uma dose alta de clonidina. E morfina nessa dose de 100, com 30, 60, 90 e 150 microgramas de clonidina. O que ele achou? Muito gráfico, pessoal, mas é porque eu tenho que embasar, né? Bom, essa primeira linha, consumo cumulativo de morfina, certo? Quanto maior o tempo pós-operatório, quanto a linha mais alta, maior consumo de morfina, certo? Essa primeira linha que mostrou o maior consumo de morfina é a clonidina sozinha de 150 microgramas. Essas duas linhas que nas primeiras 24 horas tendem a se encontrar, a se sobrepor, é a morfina sozinha com clonidina na dose de 30 microgramas, que é a dose que eu falei naquele trial lá, dose-resposta, né? Não mostrou benefício. Aí o que o autor fez? Ele juntou todos os pacientes dos 3 outros grupos, 60, 90 e 150, num grupo só, para tentar provar alguma coisa. E ele achou que houve sim um benefício em relação ao consumo redução do consumo cumulativo de morfina, aí nesse período aí de 24 até 36 horas. Então, se for usar com morfina, use acima de 160 microgramas. Mais uma vez, morfina e clonidina. Comparou 3 grupos. Morfina 50 microgramas, 100 microgramas de morfina e adicionou morfina uma dose menor, evitar efeitos colaterais, e adicionou clonidina para ver se tinha benefício, qual dessas 3 técnicas teria maior resultado. Bom, o que ele achou? Que a analgesia era semelhante nos 3 grupos, mesmo a de morfina de 50 com a morfina de 100, certo? Que houve uma tendência à hipotensão maior no grupo de clonidina, porém com redução do tremor, e um aumento de prurido, que a gente já falou com a maior dose de morfina, aumento do prurido com a morfina de 100. Então, o que ele sugere? Ele sugere que a dose talvez mais apropriada para a cesariana seria uma dose de 50, já que não teria um benefício uma dose maior. E aí eu não vou entrar no médio de 50, 60, isso aí não vale a pena. Bom, então terminando essa discussão clonidina com morfina com ou sem clonidina, tem essa meta-análise, né? E o que é que ela fala essa meta-análise? Um ganho de, olha só, estatisticamente não foi significativo o ganho de tempo de analgesia pós-operatória, mas a diminuição do consumo de morfina foi significativa, mas lembra que eu falei? Não adianta a gente ver só o significado estatístico, a gente tem que ver um ganho clínico, né? 4 mg de morfina diminuiu. A significância clínica disso é muito pequena para a gente usar de rotina, então, questionável se adiciona clonidina à morfina, o ganho é muito pequeno, mas se for usar, 60 microgramas para cima. Então, resumindo aqui a morfina, maior duração analgesia, mais uma vez, clonidina. Maior analgesia nas primeiras horas, né? Com adjuvante único, modo que tem que usar mais que 30, associado à morfina. Questionável o benefício, mas mais do que 60 microgramas. Aumenta o bloqueio motor, então você tem que pensar no bloqueio motor. Eu também tenho o hábito de fazer doses muito pequenas de buprovacaína, para o paciente sair já mexendo a perna, cirurgias baixas e tal. Então, se você vai fazer para o paciente passar da maca no pós-operatório imediato, e aí você coloca a clonidina, pode ser que seu bloqueio aumente e você perca esse benefício aí na dose menor de buprovacaína. Então, benefício questionável associado à morfina, questionável em cirurgias curtas, e uma redução do tremor é questionável também. Vou passar para frente, a ketamina é bem rápido, tá bom? Que é bem fácil, é mais fácil de poder, por exemplo, eu deixei por último, então quem já perdeu um pouquinho o fio da meada aqui é mais tranquilo, né?
Ele tentou comprovar que esse autor, a redução, a ketamina como poupador de anestésico, assim, poupador de efeitos adversos de dose maior de anestésico, não houve benefício, não teve esse benefício poupador de anestésico. O tempo de analgesia espinhal foi bem semelhante, né? Ele reduziu a dose da bupivacaína e colocou ketamina. Mais uma vez, um trabalho bem semelhante, com a mesma dosagem, também não teve um aumento significativo. Aliás, com a bupivacaína em dose maior, teve até um aumento da duração da analgesia espinhal. Então, cetamina intratecal, certo? No contexto perioperatório, certo? E existe contexto de dor crônica que eu não vou discutir. Mas o trabalho comparando bupivacaína com ou sem cetamina, não houve aumento no tempo de analgesia pós-operatória, no bloqueio motor ou no bloqueio sensitivo, certo? Porém, esse trabalho tinha muito trial, não tem revisão sistemática sobre esse assunto, por isso que eu não trouxe, quer dizer, eu não achei revisão sistemática sobre esse assunto, mas esse trabalho trouxe um benefício aqui no tempo da requisição do primeiro analgésico em torno de 60 minutos, que dentro de todo esse contexto de ausência de significado em outros trials e um ganho questionável de analgesia com a ketamina, não achei muito interessante. E aí eu vou comparar a ketamina com o fentanil, ver se tem algum benefício. Mais uma vez, olha esses grupos aqui de baixo. Tempo de duração de analgesia espinhal e tempo para requisição do primeiro analgésico, certo? Ketamina e solução salina foi o mesmo. Teve um aumento só com o fentanil. Então, ketamina perde para o fentanil. Mais uma vez, ketamina perde para o fentanil, ou pelo menos se iguala ao fentanil. Tempo de duração tempo da requisição do primeiro analgésico, né, mais ou menos semelhante o do fentanil e da ketamina, e o placebo ganhando do placebo. Então, no máximo, a ketamina é semelhante ao fentanil, com alguns problemas da ketamina, que mesmo em dose baixa podem trazer efeito. Mais um trabalho mostrando inferioridade da cetamina, intratecal. Citar 2 trials e acabou, certo? Aí eu achei alguns trabalhos falando cetamina com midazolam. Eu nem li esses trials porque me pediram para falar bem prático. E o midazolam, ele aumentou o tempo de bloqueio motor da cetamina com redução da hipotensão que a cetamina causa. Então, achei interessante citar. Pode ser que, porventura, futuramente, isso tenha algum benefício. Então, benefício hemodinâmico da ketamina questionável. Os efeitos psicomédicos, meu trabalho de conclusão de residência foi a ketamina epidural com meio miligrama por quilo. Quase todos os pacientes sabiam não, o anestesista cego sabia já que era cetamina, porque no pós-operatório ele apresentava destaque, algum tipo de sedação, era muito fácil. É igual ou inferior ao fentanil. Associado ao midazolam pode ser que venha alguma coisa, e a gente precisa de revisões temáticas, aguardar mais estudos. O problema é que a quantidade de estudos que tem no PubMed Science cada vez está diminuindo mais sobre a cetamina no contexto intratecal. Era isso que eu tinha para falar, desculpem a pressa, mas espero que tenha...